As que eu faltei, eu já peguei. Ah, tá. Pois Reta é. final. Já botei aqui para gravar, antes que eu me esqueça. Agora eu vou calar a boca aqui. Aquela, aquela da semana passada, rapaz, demorou demais para o Google Meet disponibilizar. E olha que foi uma aula menor do que as outras duas. Só, eu fui dormir, só no outro dia que o Mano, a Google mulher Meet. do Google falou alguma coisa aqui, escolas, não sei o que, ela disse alguma besteira aqui pra mim. É da gravação. Ah, é? Foi mal. É. Vamos lá, então, né? Tinha que ser pro Éder. Falei que ele não assiste esses sites. Vamos lá, hoje é rapidinho, né? Só tem as questões que deu para separar quanto? Deixa eu ver. 12 questões. 12 questões para a gente trabalhar esse assunto. Fique tranquilo, não tem muito mistério, não. Que essa parte já está ficando começou muito pesado, né? Lá, as duas primeiras aulas, e agora está aliviando mais, né? E aí a implantação do Estado do Amapá, né? E os projetos colonizatórios. O edital bota isso, não sei já que bota isso. Projetos colonizatórios estatais e privados, né? A gente já está falando aí, né, do século XX, entrando aí do século XXI. Então, a FGV está meio doida e a gente tem que esperar essas doidices dela, né? Então, aí a questão da transformação em Estado, né? Não sei se tiver ficado alguma dúvida da parte do território federal, aí a gente já pode também tirar algumas dúvidas, tá certo? Se vocês quiserem, a gente. Lógico que eu vou falar, né, dessa transformação. Essa transformação, o que geralmente cai nas provas aí, que a gente vai resolver questões, né? Você tem que saber que a partir da Constituição de 88, né, inclusive eu coloquei ali a parte da Constituição, né, das disposições transitórias, o artigo 14, sei lá, né, de repente a coisa da FGV cobra aí. Então, tá nas disposições transitórias, né, que é aquela parte da Constituição dos artigos provisórios, né, que, ao passar do tempo, deixa de ter uma função específica de lei. Né. Então, o artigo 14 ele vai colocar lá que os territórios federais de Roraima, do Amapá, vão ser transformados em estados federados, né, mantido aí os seus limites, seus atuais limites geográficos. Aí depois ele vai colocando aí os parágrafos, né? Depois vocês vão dar uma lida, né? Enfim. E aí a gente tem que lembrar sempre disso. Não tem mistério, né? Criação do território federal. Vou colocar aqui. A criação do território federal, em 1943. Né? Só lembrar do feriado, né? Do famoso 13 de setembro de 43, né? O feriado de 13 de setembro. E a transformação em Estado, nessa né, mudança de território federal para Estado, vem junto com a Constituição de 1988, né, 5 de outubro de 1988, 1800, já, até voltar para o século XIX. Não, 1900. Apagar, se eu tiver a Ei, função do apagar. é 1800, né? 1900. 1900? Peraí, deixa eu apagar aqui, porque eu desabilitei a função aqui para apagar. Pera lá. Ah, não, vai ficar assim mesmo. Deixa eu apagar tudo. Não, só escrever de novo, irmão. Ó, tá. 1988. Ah, tá, eu tava pensando Né? que era, achando que era certa. É a Constituição, né? A nossa última Constituição. 5 de outubro de 1988. Então, com a Constituição de 88, vem essa mudança, né? Ela coloca nos artigos, nas leis transitórias, nas disposições transitórias, e aí tem a transformação em Estado. É aí que a gente ganha plenamente a nossa autonomia. Né? A nossa autonomia. Olha como que essa transformação vai ocorrer. Né? Bem aqui no parágrafo 4º, olha só,
que ele diz? Enquanto não concretizada a transformação em estados, os termos deste artigo, os territórios federais de Roraima e do Amapá serão beneficiados pelas transferências de recursos previstos no artigo 159. Então, até a concretização, e essa concretização vai se dar quando, no nosso caso? 1º de janeiro de 1991, que aí foi oficialmente instalado o estado do Amapá, com a posse, né, da Assembleia Legislativa, da Assembleia Legislativa do Amapá, com os 24 deputados, mesma quantidade que a gente tem hoje, 24 deputados estaduais, e o governador, que no caso aqui, o primeiro governador eleito pela população amapaense, de repente eles podem cobrar isso, né? Foi eleito o velho comandante Barcelos, o Aníbal Barcelos. Então, o primeiro governador do estado do Amapá, eleito pela população amapaense, foi o Aníbal Barcelos. Teve, um período transitório, como ele coloca aqui no parágrafo terceiro, Parágrafo terceiro. O presidente da República, até 45 dias após a promulgação da Constituição, encaminhará à apreciação do Senado Federal os nomes dos governadores dos estados de Roraima e do Amapá, que exercerão o poder executivo até a instalação dos novos estados, com a posse dos governadores eleitos. Então, a prerrogativa era essa. A eleição pela população amapaense, pelo povo amapaense, de um novo governador. Aí, esse governador provisório era o Gilton Garcia, se não me falha a memória. Gilton Garcia era o nome dele. Pesquisar, que eu falei, rapaz, de repente, esses diabos aí bota na prova, mas eu acho que não bota, não. É muito, muito difícil. Mas, de repente, vamos se cercando aí de todos os lados que eles podem cobrar. Então, o Gilton Garcia foi esse provisório, indicado pelo Senado Federal para poder governar o Amapá, até que ocorressem as eleições, em 1990, as eleições, para que fosse escolhido o novo governador e, consequentemente, ele assumisse, tá certo? O Guilherme, ele resolveu a questão com data, a data, Então é isso. Aí o Barcelos a gente conhece, o velho comandante Barcelos, a gente já conhece a figura, e ele já havia sido governador do território federal de 79 até 1985, justamente na época da ditadura militar, onde ele... Filha da. Oi, pode falar. Não, pra te ver a malandragem do caboclo já na época, né? Ele ganha muito espaço, quando ele veio nomeado pela ditadura para ser governador do território, Ele era comandante da Marinha, oficial da Marinha, e aí ele vem indicado pela ditadura em 79 para ser governador. Aí ele permanece aqui, a gente conhece, nós aqui que não somos, ou somos amapaenses, mas moramos aqui, conhecemos a linhagem, da família política, Barcelos fixou aqui raízes, e os seus familiares, continuaram É seu muito legado. interessante, né, Edlan? Ah, Como a ditadura. Porque tu tá lendo o processo de transformação já para a formação do Estado como unidade federativa, só que a gente vem para esse Estado democrático de direito com esses personagens da ditadura. Já é isso, entendeu? Esses caras, eles, tipo, continuam no poder, né? É muito bacana. Eu ainda acho mais fácil cair algo sobre a vida desse cara, assim. Eu acho que não acho difícil. Uma não, questão sobre isso é muito interessante. Pega muita gente uma questão sobre isso, sobre esse velho aí. de repente, colocar o Barcelos como uma figura inédita, como na política amapaense, só que não, já era uma figurinha carimbada ali desde a época da ditadura, e aí ele acaba
né, dentro dessa transformação, né, dessa passagem para Estado, ser eleito o primeiro governador. Né? Enfim, então é isso. Então a gente coloca aí as bases que a gente tem hoje. Né? Uma Assembleia Legislativa, com 24 deputados estaduais, um governador, né, eleito pela população amapáense, coisa que praticamente a gente não teve, né, na nossa história, e a Constituição do Estado do Amapá, a promulgação da Constituição do Estado do Amapá. Foi promulgada aí pela Assembleia Legislativa em 20 de dezembro de 91. É no mesmo ano que o Barcelos, né, foi colocado, né, como governador, foi eleito governador, tomou posse, aí já veio a preparação da Constituição, né? Até o Gildo pode cair, né? Apesar de ele ter ficado pouquíssimo tempo, né? Mas ele ainda foi indicado, né, pelo governo federal, mas tinha que passar pela apreciação do Senado Federal, então, como a Constituição sempre coloca nesses encargos específicos, né? E aí ele veio como governante provisório para participar dessa transição, tá certo? Então aí, as bases, como eu falei, né, repetindo, instalação do Estado do Amapá, Constituição, oficialmente a partir de 1º de janeiro de 91, né, esses que, 2 anos e meio aí, essa concretização, como ele fala aqui no parágrafo 4º, né, a concretização dessa transformação, que é o quê? A criação de instituições, né, estaduais, que aqui não existia, né? A Justiça Estadual, né, a própria Assembleia Legislativa, enfim, a preparação se deu nesse meio tempo aí, né, entre 5 de outubro de 1988, as eleições em 1990 e a posse do Barcelos e dos 24 deputados estaduais em 91. No final de 91, a promulgação da Constituição, né? Uma das prerrogativas de um Estado, né? De Estado, ter uma, deixa eu puxar para cá, ter uma Constituição, tá? Aí, logo em seguida, né, 92, que a gente vai falar isso também daqui a pouco, a questão dos planos, né, de governo, tipos dos governos estaduais, federais, né, enfim. E aí foi elaborado o primeiro plano de governo do governo do Barcelos, né, que foi chamado de Plano de Ação Governamental do Amapá, identificando essas potencialidades econômicas do Estado, né, parece que a gente parou aqui, né, identificando essas potencialidades, sempre identificando, né, potencialidades econômicas e turísticas de forma racional, tá? Mas aí esse plano não surtiu o efeito esperado, né? E aí, dentro dessa nova condição que o Estado do Amapá tem, né, uma Constituição, uma Assembleia Legislativa, a Constituição do Estado do Amapá vai, dentro dos seus artigos, vai fazer uma redivisão territorial. E aí vão surgir mais 6 municípios, né? Pedra Branca, da Amapari, Serra do Navio, Cutias, Cracuúba, Porto Grande e Itaubal do Piriri. E em 94 foi criado o município de Vitória do Jari, fechando aí os 16 municípios que a gente conhece hoje, né? Depois a gente pode fazer a lista desses 16 municípios, né? Foi que o Guilherme colocou. Ah, tá. Oh, certo? Então, basicamente é isso, né? Não tem muito mistério nisso aí, não. Infelizmente, para essas questões, até o Guilherme falou ali de um exemplo, né? A gente tem que memorizar essas datas. Né? 5 de outubro de 1988, a Constituição, onde lá nas suas disposições transitórias coloca, né, a transformação dos territórios federais em estados, né, ganhando essa autonomia. É importante que a gente frise bem isso, né? Ganhando essa autonomia, deixa eu voltar, coloquei aqui, né? Autonomia administrativa e política. Né? É interessante a gente lembrar também, né, já que a gente falou na aula passada, aí, de um pouco, né, dos
esses fluxos migratórios por conta de projetos econômicos e tal, aqui a gente vai ter um novo surto de povoamento, né, Éder? Um novo surto de povoamento por conta dessa transformação, né? Na E época que, a partir de 91, né, com essa oficialização do Estado do Amapá, era praticamente concurso todo mês, né? Concurso público todo mês, justamente para poder compor essas novas instituições que estavam se formando dentro do Estado, né? Aí foi dessas levas, né, de povoamento que a minha irmã veio para cá em 92, né? 92 ela veio para cá. é nessa Aí, época aí que a galera dizia que o ensino médio era o ensino superior atual. sim, ela veio em 92, uma amiga tinha se formado junto com ela, tinha um parente já morando aqui, que inclusive foi vice-prefeito, né, da Macapá. Aí ela, bora para lá. Minha irmã, bora. Aí vieram para cá, então aqui até hoje, né, desde 92, quando praticamente não tinha nada, né, de instituições, estava tudo se formando ainda. Aí muita gente começou a vir, né, por conta desses concursos públicos, né, para compor os quadros do Estado, né, os quadros federais também, né, já que há uma mudança também nessa questão administrativa. E ela veio em 92, né, na época que metade do dia tinha energia, a outra metade não tinha energia. Ela contando essas histórias é interessante, né? É muito bacana. Olha a mente que a gente tem quando quer. Boa tarde, Neide. Tudo bom? Que bom, já estava achando que tu não ia entrar. Mas é isso, né? Nessa criação do Estado do Amapá, essa transformação de território em Estado, é quando muita gente vem de fora. Né? Olha, o Guilherme, tio dele, deu em 96, ó, lá da Bahia, né, Guilherme? Veio da Bahia mesmo. Ó, né? Aí minha irmã veio do Ceará em 92. Muita gente veio, né, nessa leva, nesse surto de povoamento a partir da transformação em Estado. Né? Então a gente não pode esquecer desse detalhe importante, de repente, né, pode até cair em prova. Então, nós tivemos aí, né, o governo do Barcelos tentando implementar um plano de governo, né, que ele chamou de plano de ação governamental, já nessa perspectiva de identificar as potencialidades econômicas e turísticas, né, e tratá-las de forma racional, né, dentro dessa condição agora de Estado. Aí falamos dos municípios e entramos nos projetos econômicos aí desse período, né? Eu coloquei logo o primeiro aí, a Ancel, né? Até a Ancel a gente podia ter colocado na aula passada, né? Porque as operações da Ancel ainda começam lá na década de 70, né? Metade ali da década de 70, a famosa Amapá Florestal e Celulose, a Ancel, a exploração e exportação de pinos, eucalipto e cavaco. Ela está em operação até hoje. Até hoje ela está em operação. Outro projeto econômico interessante, né, e privado, é da CADAM, né, o Caulim da Amazônia. Funcionou de 79, 1979 até aí os anos 2000. Teve um outro, eu coloquei ali, né, o projeto Chanflora, foi muito rápido, né, por conta de problemas na questão ambiental mesmo, né, na legalização de documentação, né, foi feito tudo de uma forma meio obscura, né, aí, enfim, quando chegou em 2001, diante do que tinha acontecido ali, questões fundiárias mesmo, de disputa, né, com os camponeses da região, né, a intervenção da Comissão Pastoral da Terra. Até falo para os meus alunos, né, a gente pensa que não existe conflito fundiário, né, aqui, mas existe, e muito forte, inclusive. Então, tivemos esses dois projetos, Cadan e Chanflora. A Ancel está em operação até hoje, né?
40 e tantos anos aí de operação no Amapá. Inclusive, hoje pertence a um grupo japonês, né? Tem até uma colega que trabalha lá, que, inclusive já até viajou para o Japão. Ela é tipo ela faz parte do RH, né, da empresa, mas como ela fala fluentemente inglês, ela é professora de inglês, aí ela já viajou para o Japão, né, para conhecer lá a matriz, né? É, Nippon Paper, que antigamente era International Paper, né? Eu lembro quando eu cheguei aqui, era International Paper, né? Que uma vez eu fui lá na Ancel, logo quando eu cheguei, em 2005, 2006, né? E os projetos de mineração que continuam, né? A gente também não pode esquecer disso. Os projetos de mineração que continuam aí, né? Durante as décadas de 1990 e 2000, mesmo lá com a saída da ICOME, né? A saída da ICOME ali nos anos 2000, outras mineradoras se estabeleceram. Como até a gente comentou na aula passada, se utilizando de toda aquela estrutura deixada pela ICOME, né? Entre elas aí, né? Talvez a mais famosa nesse período foi a MMX, né? Inclusive, ainda pegou, né? Ainda se utilizou da estrada de ferro do Amapá, né? Da estrutura ferroviária deixada pela ICOME, né? Então, a gente também não pode esquecer dessa questão da mineração. Permanece. E a gente tem exemplos que até hoje, né, algumas empresas mineradoras tentam se instalar aqui, né, no lugar da ICOME, MMX, Tocantins Mineradora, agora tem a Devos, né, lá em Santana. E aí, na questão dos projetos estatais, nós temos a famosa área de livre comércio Macapá e Santana. Esse aqui pode cair, certo? Se não cai em história, cai em geografia, né, Éder? Pode cair essa partezinha aí da área de livre comércio Macapá e Santana. Isso, a parte é bacana, porque eles podem cobrar, isso pode vir relacionado, eles podem só para sacanear relacionado com a geografia do Brasil. Por exemplo, quando a gente comentou, Edilano, a gente estava conversando na aula passada sobre a Espévia. Aí tu te lembra que eles criaram a Espévia, aí depois foi extinta a Espévia, aí criaram a Sudã, depois a Sudã foi extinta e depois criaram a ADA, que é a Agência de Desenvolvimento para a Amazônia. O que isso tem a ver? Isso tem a ver com o uso, por exemplo, do desenvolvimento regional da Amazônia como polo de ocupação da Amazônia para exportação de produtos em esfera nacional e no Mercosul. Por exemplo, a dinamização do eixo de manufaturas lá de... Como é que é o nome em Manaus? Zona Franca de Manaus. Isso, cara. A Zona Franca de Manaus tem tudo a ver, por exemplo, com a criação da área de livre comércio de Macapá e Santana. A galera nem imagina isso, mas a área de livre comércio de Macapá e Santana é como se fosse numa hierarquia. Ela se submete ali à influência da Zona Franca. É parte, né, de todo esse processo. Aí, E justamente, dentro dessa perspectiva, né, de tentar eliminar essas desigualdades, né? Não vamos dizer eliminar, reduzir um pouco essas desigualdades tributárias, né, do país. Aí foi criada lá a SUFRAMA, lá atrás, né, como o Éder bem falou, a Superintendência da Zona Franca de Manaus. E aí, dentro desse contexto da Amazônia, há para a gente aqui a criação da área de livre comércio Macapá e Santana, né? Criado em 91 também, né? Criado em 91 com esse objetivo, né? De reduzir e eliminar essas taxas alfandegárias. São vários impostos, né? IPI, ICMS, que vários... é, que pode é falar. outro surto, né, Edilano? Desculpa te interromper assim, porque para digitar é muito pior, para ajudar a galera. Que na geografia a gente ensina isso como outro surto de povoamento. Não foi, tu citou ainda agora o surto de povoamento que isso está lá no edital, né? Os surtos de dinâmica populacional da criação do território foi um deles. A gente citou aqueles grandes projetos
e estava entendendo isso nas aulas passadas também, como dinâmicas de movimento populacional. E esse da área de criação e de livre comércio Macapá e Santana, ele explode, né? A galera vem muito para cá por causa do comércio. Sim, verdade, né? Porque o objetivo é justamente atrair, né? A área de livre comércio ela é dividida em etapas, né? De implantação. E uma delas é justamente atrair, né, os varejistas, empresas, né, para dinamizar o comércio aqui do Macapá e Santana, reduzindo, eliminando taxas alfandegárias. A gente sabe que, né, entrando aí na geografia de novo, nós estamos numa posição muito privilegiada, né, em relação a mercados internacionais, né? Estamos aqui perto do Canal do Panamá, né? Enfim. Então, a ideia, né, a concepção é maravilhosa, né? A questão da implantação é que até hoje a gente observa alguns entraves, né? Mas principalmente a questão de energia, né? Que muita gente questiona para se instalar uma empresa aqui na Amapá, se questiona muito essa questão, a energia, fornecimento de energia para justamente essa indústria produzir, né? Ou não, outros elementos, né? Então, ela é regida pela SUFRAMA, né, como o Éder falou, essa hierarquia, né, dentro da SUFRAMA, e é criar essas condições de desenvolvimento industrial, aí reduzir preço de alguns bens de consumo. E dentro dessas condições de desenvolvimento industrial, por isso que a gente tem ali a, a, a região ali do Matapi, né, aqueles terrenos, né, que estão ali praticamente liberados para essas empresas se instalarem, né, recebendo benefícios do governo do estado, benefícios da SUFRAMA. Isso que a gente usa muito aqui, a expressão, o produto tal, né, um carro, um automóvel ou qualquer outro bem de consumo, ele é suframado, né? Existe essa expressão, né? Suframado. No começo, quando eu cheguei aqui, eu falei, mas que diacho é isso? Aí vamos ler sobre a Suframa e essa condição que se dá dentro da área de livre comércio na Macapá e Santana. Então, dentro dessas etapas de instalação da área de livre comércio, a gente ainda está muito no início, né? Apesar de ter aí quantos anos? Vocês são bons de matemática. 31 anos, né, da criação. Ó, Guilherme, valeu. 31 anos da criação, a gente ainda está engatinhando nesse processo. O que a gente observa muito, né, no nosso dia a dia, inclusive, é essa redução dos preços de alguns bens de consumo, né? Que são produzidos na zona franca de Manaus, né? Geladeiras, né? Outros eletrodomésticos, automóveis, né? É, isso, o custo de vida é altíssimo, né? E aí a área de livre comércio, né, vem para diminuir esse impacto, né? Mas aí falta algo mais. Falta o quê? A atração de empresas, né, de indústria para esse desenvolvimento dentro da área de livre comércio. Mas a condição é dada, né, entre aspas. Né, se tem benefícios fiscais, né, se tem um terreno, né, ali no Matapi, no Mazagão, mas ainda assim o custo dessa instalação é alto e se reclama demais por conta da energia, né, do fornecimento de energia, que é muito instável, né, precisa aumentar essa produção, enfim, né, então a gente fica assustado. É verdade, né? Tem algumas coisas que a gente consegue comparar, né? Mas tem justamente aqueles produtos que são sulfamados, a gente observa um valor mais em conta, né, em relação a outros mercados. Mas é isso, né? Se a gente perder esse benefício, né, aí que piora bastante, né? É porque as coisas só chegam aqui de balsa, né? Geralmente são eletrônicos, verdade, né? Então a gente precisa pensar nessa condição aí da SUFRAMA, né? Sempre ameaçada, né? Sempre ameaçada aí pelos governos. Mas é isso.
Deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa. Basicamente é isso. Os planos de governo, né? A gente passa mais para os planos de governo. O plano de ação governamental, que a gente falou um pouco, né, do governo Barcelos, né, que procurou articular essas políticas públicas regionais, né, com o contexto do novo estado do Amapá, buscando esse desenvolvimento, né, através de uma exploração racional de suas potencialidades. Né, uma exploração racional de suas potencialidades, né, compatibilizando essa necessidade de minimizar, né, as desigualdades sociais e colocar em prática o crescimento econômico desse novo Estado, tá? Dando destaque ao turismo. Teria sido uma boa, né? Se esse plano tivesse tido resultados práticos, né? Que não houve de fato. Aí, 95, né? 95 é implantado o famoso PDSA, né? Plano de Desenvolvimento Sustentável do Amapá, né? Já no governo do Capiberibe, né? Nos dois períodos, tem o PDSA 1 e o PDSA 2. Né? Inclusive, esse plano, né, de governo do Capi, foi mostrado para a comunidade internacional. Né? Não sei se vocês já viram um vídeo que tem, né, Cara, eu sobre. lembro desse debate quando eu era moleque disso, que em relação a baseadas aquelas conferências internacionais, tu lembra disso? Sim, Com apelo vocal. já da Rio É, 92, né? Aí já vem essa preocupação né, de conservação isso. do meio ambiente, né? A Tinha, exploração racional dos recursos, né? sim, forte apelo ao conceito de sustentabilidade que eles apresentaram em Estocolmo ainda. Tem todo esse resgate aí de capital sustentável. E aí o governo do Capiberibe coloca isso de uma forma muito clara, né? Dentro do PDSA. Aí, como eu estava falando, não sei se vocês já viram o vídeo já, o vídeo do PDSA, chegaram a ver. Depois eu posso até colocar lá no grupo. Né? E aí ele vai contando, né, em alguns minutos, essas potencialidades do estado do Amapá. E o vídeo, se não me engano, faz tempo que eu assisti, mas eu tenho ele guardado tudo aqui pelo computador. Ele é. Ele tem a legenda em inglês, se não me falha a memória, ou a narração é em inglês e a legenda é em português. Enfim, mas é justamente para ter esse reconhecimento da comunidade internacional dentro disso que o Eden falou também, né? Essa questão da sustentabilidade, né? Depois da Rio 92, depois de outras reuniões, né? Sobre desenvolvimento sustentável, meio ambiente, né? Aí o PDSA se estendeu pelos dois governos dele, né? Por isso que tem o PDSA 1, no primeiro governo dele, e PDSA 2 já no segundo governo dele, né? Na reeleição em 98, né? De 99 a 2002. Então, pode ser que eles cobrem, né, o PDSA. Se não cobrar em história, pode cobrar lá na geografia também. Né? Até porque na história, pelo menos nas questões de concurso, eu não achei nenhum que fale sobre o PDSA. Né? Seria desses três planos, né, aquele mais robusto, dentro dessa ideia do meio ambiente, da preocupação com o meio ambiente, Isso. a relação do meio Angela. ambiente com o social, né? Enfim, de preservação, né? Evidenciar, né? Agora eu lembrei, evidenciar que o estado do Amapá é o estado mais preservado do país, né? Colocar isso como uma propaganda do estado, né? O estado como uma instituição, né? Então, que a gente sabe que esse discurso é colocado por quase todos que passam pela política amapaense, né? Também não vamos citar nomes aqui, mas muita gente vai nessa linha, né? Seja de um lado ou de outro, de cima a baixo, né? Todos vão nessa mesma linha, é o estado mais preservado do país, então temos que pensar nessa sustentabilidade, nessas questões ambientais, tá? E aí o PDSA ele reforçou muito isso, tá certo? Ia falar, Eda?
Não, só que isso, quando tu falou na geografia, está associado com. É aí que surge muito forte o debate das unidades de conservação e, principalmente, o governo do Capi vai ser eles podem colocar nesse concurso, isso pode aparecer para a galera, falando o forte incentivo político que teve as comunidades extrativistas, as comunidades interioranas, de um apelo popular muito grande. Todo mundo é capi no interior. Por isso que quando ele coloca os candidatos, ele tem ampla aceitação nos interiores. O pequeno produtor, É, agricultura familiar, isso ficou muito famoso nos anos 90. Foi com os esse voto que ele se indígenas, elegeu. Isso. E as unidades de reserva extrativista do Cajari, o meu estudo de mestrado foi lá. E todo mundo é capi, cara. Aqueles castanheiros, a galera da castanha, ganhou voz aí com esse governo. aí a gente só, para lembrar, né, que nesse período que coincide com o governo federal do Fernando Henrique Cardoso, foi criada como é que fala? Lá do Tumucumaque, da Serra do Tumucumaque. Me ajuda aí, Éder, agora me falhou. Lá do Cara, eu Tumucumaque, acho o Tumucumaque, eu já olho para o Tumucumaque para os anos 2000. é Parque Ele Nacional, né? Montanhas do Tumucumaque. É, Ele é, mas pega ele no é final do governo Fernando Henrique, se não me falha a memória, né? A isso. oficialização do parque. E, Valeu, Guilherme. sim, sim, que eles dizem que. Pô, eu tô atrapalhando muito a tua aula, é o último que eu faço. Eles dizem que o Tumucumaque foi uma obra para inglês ver. E se tu observar, é muito próximo daquelas conferências importantes em que o Fernando Henrique ele tem que mostrar para a comunidade internacional por que, que o Brasil tem tradição em políticas de gerenciamento ambiental. E aí ganha força essa demonstração. Tanto que o Montanhas do Tumucumaque ele existe até hoje no papel, no projeto e na teoria, porque na prática você não tem acesso ao parque, né? Só pesquisador, só, Sim. só a galera da pesquisa mesmo que acessa o parque, porque você não tem nem delimitação, você não tem gerenciamento, você não tem manutenção de um parque, as denúncias que ocorrem de tráfico de materiais que ocorrem na Amazônia, de biopirataria para cima dentro do parque. Então, é muita coisa. Só tipo assim, eu fiz, tá aí, né? Pronto. Cumpri a minha obrigação, né? Mais ou menos assim. Agora o que vai vir depois já não é comigo, né? É mais ou menos isso. Né? E aí, para fechar esses projetos de governo, né, vem a partir de 2003 até 2010, né, os governos aí do Valdez Góes, o desenvolvimento do Amapá com justiça social, né, que aí seria o lema do governo aí do Valdez nos seus 2 mandatos. Né? Esse texto do projeto, né, de desenvolvimento do Amapá com justiça social foi elaborado aí passado quase 2 anos de governo, né? E aí, dessas propostas do plano, a gente coloca duas em evidência. O projeto Luz para Viver Melhor, né, que inclusive era parceria com o governo federal, né, e a criação do corredor da biodiversidade. Isso que a gente está discutindo, né, de sustentabilidade, né, de meio ambiente e tal, né, enfim, essa discussão que se tem até hoje. Né. Então, do projeto que foi feito, né, praticamente no meio do seu governo, nós temos esses 2 pontos aí para a gente poder fixar. Né? De repente pode cair na prova e a gente já mata. Né? O projeto Luz para Viver Melhor, em parceria com o governo federal, é a criação do corredor da biodiversidade, certo? Seria isso, né? Nada tão, nada tão profundo hoje, né? Então, só para a gente revisar, antes de passar para as questões, né? Voltar aqui. Então, por exemplo, começando aqui, criação do Estado do Amapá, né? Transformação de território em Estado, Constituinte de 88, oficializado aí a instalação em 91, 1º de janeiro, com a posse dos 24 deputados estaduais e do primeiro governador do Amapá, eleito pela população amapaense, o Aníbal Barcelos. Não
Não sei se eu coloquei essa questão aqui, mas eu já vi alguma coisa, alguma questão antiga, tentando confundir o candidato, né? Colocando aí, misturando Barcelos com o Janari. Cuidado, né? Muito cuidado com isso, porque o Janari foi o primeiro governador do Amapá, né, do território. Né? Ele governador do Amapá, na época do território. Ele foi eleito pelo povo? Não, ele não foi eleito, certo? Ele foi indicado pelo Vargas, certo? Janari foi indicação do Vargas, né? Já que a gente estava vivendo uma ditadura varguista, né? Isso, Guilherme. Val, dá para confundir. Eu já vi uma questão, não lembro agora onde foi. Então, Janari, território, primeiro governador do território federal do Amapá. Né? Pode ir sempre que for o primeiro governador do Amapá. Beleza. Agora, se disser que ele foi eleito lá em 43, aí está errado. Não, ele foi indicação do Vargas. Aí vem o comandante Barcelos, o comandante Aníbal Barcelos. Aí ele foi eleito pela população amapaense. Né? Estávamos aí no contexto pós-ditadura, né? Então, eleições, né, diretas aí para governo, para governadores. Então, ele foi eleito pelo povo amapaense, né, de 91 aí até 95. E ele já tinha governado o território federal, de 79 a 85, no contexto da ditadura militar. Então, de repente, pode vir uma questão dizendo: o Barcelos foi governador por dois períodos aí. Aí sim, né? O primeiro período de 79 a 85, ele foi indicado, né, pela ditadura, ele foi colocado aqui pela ditadura militar, e nesse segundo período, 91, aí ele já foi eleito pelo povo, né? Mas na criação do território ainda não era ditadura. É a ditadura do Estado Novo, eles podem colocar isso, viu, Guilherme? Para tentar confundir vocês. Coloca lá, ditadura do Estado Novo. Né? Era uma ditadura. Né? Assim como foi 64 a 85, claro, com suas particularidades, né? A do Vargas, de 37 a 45, né? Foi, o, foi a ditadura varguista. Né? Esse nome dá a ideia de algo liberal. Coisa do Vargas, né? O Vargas sempre utilizando ali desses artifícios para tentar enganar a população, né? Mas dá a ideia mesmo de uma coisa nova, liberal, né? Dentro de um contexto ali da final da década de 30 e tudo, né? Depois de uma república velha. Mas, mas não, né? Não vamos cair nessa pegadinha do Vargas, não. Foi uma ditadura, né? Uma ditadura de 37 a 45. E aí depois a gente teve uma outra ditadura militar, de 64 a 85, tá certo? Só para não confundir aí. Então, acho que é isso, para a gente deixar mesmo tudo tratos limpos, né? A Constituição promulgada em 20 de dezembro de 91, beleza, né? Aí a criação de mais municípios, eu não sei se eles vão cobrar os nomes dos municípios, pelo amor de Deus, né? Se cobrar, acho que cobra pode ser na prova de história também e de geografia, tá? Mas cobrar o nome dos 16 municípios, aí eu acho sacanagem, tá? Mas, enfim. Aí vem os projetos econômicos. Né? Estão cobrando data, imagina nome. Não é? Só para confundir, bota o nome lá de um monte de município para enrolar a cabeça do candidato, né? Mas eu coloquei aqui, né? Eu coloquei aqui alguns. Então, depois, na hora da revisão, a gente dá uma outra olhada, né, nesses municípios. De repente, pode até elencar os 16, né, para a gente não esquecer. E voltar a decorar a data é cruel. Né? E aí, nos projetos, a gente tem privados. A Ancel está em operação até hoje, né? Agora pertencente a um grupo japonês, né? A Amapá Florestal e Celulose, a exportação de pinhos, eucalipto e tabaco. A Cadan funcionou até aí o começo dos anos 2000, né? O Paulo da Amazônia, né? Que era minério.
A chanflora, né, de 99 a 2001, também essa ideia do florestamento de pinos, durou pouco tempo, justamente por questões de licenciamento, né, de conflitos fundiários também, né, com os pequenos camponeses, e aí teve a intervenção, né, da Pastoral da Terra para tentar acabar com esses conflitos. A chanflora foi embora e os pequenos não tiveram suas terras devolvidas, né? Desculpa. E a mineração continua, né, durante aí as décadas de 1990 e 2000, né? Em momentos, hora mais forte, hora não tão fortes assim, né? Mas, vez por outra, eles estão por aqui. E a área de livre comércio Macapá e Santana, que aí já é um projeto econômico estatal, né? Visando justamente esse desenvolvimento econômico da região, através, né, dessa hierarquia direta com a SUTRAMA, aí criando essas condições, eliminando tarifas, reduzindo impostos, né, o IPI, que mais, ICMS, né, tem vários benefícios aí trazidos pela SUFRAMA e entregues aqui na área de livre comércio Macapá e Santana, né, automóveis também, né, tem esses benefícios. E, por fim, vamos lá, e os planos de governo, né? O plano de governo na época do comandante Barcelos, plano de ação governamental, pensando nessa exploração das potencialidades do Estado, incentivo ao turismo, né? Só que esse plano, infelizmente, não teve resultados efetivos. E aí vem os planos do governo Capiberibe, de 95 a 2002, né, o famoso PDSA, e depois o plano do governo Valdez Góes, desenvolvimento da Amapá com justiça social. Confesso que eu procurei dos dois últimos governos dele, né? De 2014, né, até agora. Eu não achei algo que faça referência a um plano de governo. Mas, enfim, né? Então, seria isso. Alguma dúvida de vocês? Alguma questão que ficou em aberto aí? Para a gente poder passar já para as questões? Qualquer coisa podem falar. A gente volta, explica de novo. Tudo tranquilo? De boa? Então, bora, né? Tudo certo? Então, bora para as questões que aí a gente consegue, né, avançar aí nas dúvidas, nas possíveis dúvidas, né? Primeira questãozinha aí, ó. Da SINS 2010 para contador. Questãozinha bem tranquila. Olha só. Essa questão, ela tá muito doida, né? Essa questão, era essa mesmo que eu estava procurando essa danada. E, essa questão que dá para confundir, né? Se você ler rápido o comando, eu acho que essa questão foi mal formulada. Extração de minério de ferro em Santana? Tá brincando. Eu não, Essa questão ela foi mal formulada, sabia? não, com respeito aos colegas, estou questionando a opção, tá? Não, até por causa da data, pessoal. Olha, coloca Eu tô, o quê? Eu tô te dizendo que a data estão para quebrar, né? questão não foi muito. Vai, Ed, corrige aí. Ó, Será que não é? Eu iria de letra C. para mim não teria resposta, né? A minha visão. Mas o gabarito oficial é C. Mas não gerou consequência negativa, né?
para a Como sabe qual é? sociedade. Aí, Área de livre comércio? Pois é, por isso que eu acho que essa questão ela está extremamente equivocada, né? mas sabe qual é o lance? É que a galera começa Ah, a consumir mais produtos e isso gera lixo. Eu lembro que. É claro que eu não estou querendo defender a banca, né, a questão, porque está muito incoerente a questão. Mas tu pode lembrar que eu nunca tive condição de ter brinquedo na minha vida, mas nos anos 90, meus pais se tornaram funcionários públicos. Eu lembro que quando eles chegavam com presente da importadora, eu caía no choro, porque eu nunca tinha tido aquela coisa, sabe, de ter presente. E eu já era um molecão, assim, de 14 anos na época, e 14, 13 anos a minha mãe chegava com aqueles importados chineses, dessas importadoras que abriram em peso em Macapá. Não sei se vocês lembram disso, certo? verdade, Mas bem isso lembrado. é Sim, uma sim. questão que, para mim, As por várias exemplo, importadoras que tinham ali. isso, assim, de memória afetiva muito grande. E o tanto que isso gerava de resíduo, sim, bom, mas eu não estou defendendo a banca. Mas nessa linha de raciocínio do Éder, realmente, né? Olha a Silane tirando barato pesado. Não tinha nada assim. Mas a gente, olha, pelas alternativas, a gente nunca vai por essa lógica dos produtos importados, por essa lógica, pelas lojas, implantação do livre comércio. Verdade, Paulo. A gente vai Verdade. mais pela questão do meio ambiente no modo geral, que é a implantação É, da ICOME, é, aí tive aquela Isso. MMX que veio ainda tá, né? A MMX, ou sai um tempo desse. Eu sei é que é outro. tema de O TCC impacto direto da galera ambiental. de história. E isso a gente vai para algo macro, né? Maior. Isso, Val. Muito. Se no comando da questão ele não tivesse colocado aqui ao ambiente natural do Estado, aí tudo bem, né? Mas ele colocou ao ambiente natural, aí baralhou tudo, né? Baralhou tudo. Então a gente podia ficar realmente na dúvida aí da B, como vocês bem colocaram, né? Mas aí cai na questão da data, né? E na própria parte ali do item que ele diz extração no município de Santana, né? Não, Santana é só um porto, né? Para mandar para fora, né? Anula. Anula, essa aí é a questão típica passavalada, né? Deus vai me guiar. O item A, não, né? O item A não, tem nada a ver. Né? O B aí fica nessa dúvida, né? Porque aí cai em contradição lá com o comando da questão. O C é isso, pode ser isso que o Éder falou, né? Se ele não colocasse ambiente natural, se ele botasse consequências negativas para a sociedade, para a economia, né? Se ele trocasse ambiente natural por economia, aí dava beleza. Né? Porque realmente o Éder lembrou bem. Né? Um dia desse eu estava falando isso para os nossos alunos, aí eu tinha esquecido a questão da enxurrada, né, de importadoras aqui não só no estado, né? Mas 91, 92 eu não estava aqui ainda, mas lá no Ceará foi do mesmo jeito, né? As famosas lojas de 1,99, né? Justamente por conta de uma política do governo federal, né? De eliminar os impostos de importação. Aí vem com tudo, né? Elas estão aí até hoje, né? Muitas importadoras É, dessas aí foram surgindo lá na década de 90, né? eu fiquei com dúvida, Edilano. Queria até te perguntar, porque eu não prestei atenção no slide direito. Desculpa, desculpa te, desculpa te questionar em relação a isso agora, Não, mas não, na nossa revisão, e, eu não vi se tu colocou a data, que esse é um ponto muito importante, porque eu falo para a galera prestar atenção no seguinte detalhe em relação à área de livre comércio, é um tema que pode aparecer nessas questões. E, e é um momento de se olhar para o cenário nacional, a população de baixa renda começa a ganhar poder aquisitivo com o Plano Real em 94, 95. Se eu sim. não estou enganado, tu colocou lá no slide 96, é isso? Área de livre comércio? Não, Implantação? 91. 91? Né, 91. eu acho que porque eu acho que a instalação efetiva da área de livre comércio, ela se concretiza no momento do Plano Real. A minha mãe,
ela entrava assim com R$ 10 nessas importadoras aqui de Santana, porque agora parou, né? Mas naquela época era muito importadora, era Aham. muito importadora mesmo. E É, tipo assim, a gente, produto chinês, cara, que já tava, a China já era um grande exportador de produtos pelo mundo, e nesse contexto, né, crescia muito e a gente estava consumindo muitos produtos chineses aqui. eu vejo assim, o Plano Real ele veio para potencializar, né, essa questão dos produtos importados. Mas aí a gente tem que lembrar que no governo do Collor, ele abriu, né, ele reduziu os impostos de importação. E foi na época que a nossa indústria nacional quase leva o farelo todinha, né? E lembra que ele falou que os nossos carros eram carroças e a gente precisava, claro, os mais ricos, né? Precisavam consumir o que vinha de fora, que era de mais qualidade e tal. Aí foi o que ele fez, baixou os impostos de importação. Somente para a galera, os ricos, né, comprarem os carros importados, as BMWs da vida, né? Aí começa lá com o Collor. Aí coincide com a implantação aqui da área de e-commerce, né? Aí, claro, falou corretíssimo, né? Com o Plano Real em 94, aí isso vai se potencializar, né? Eu lembro, cara, lá em Fortaleza não foi diferente, não. Vamos comprar o que? Vamos comprar qualquer coisa. Vai na loja de 1,99. Vai nas importadoras, que lá tem tudo, né? Então, isso virou uma febre nacional, né? Imagina aqui E a também. gente consegue explicar para o aluno hoje o porquê que o brasileiro ainda valoriza muito o produto internacional e o porquê das taxas atuais de importados serem altas, o frete ser alto no Brasil, justamente para tentar frear esses produtos internacionais, a gente valorizar o que é nosso, que é um Isso, produto tão bom quanto o de fora já. justamente. Eu lembro da questão dos calçados na década de 90, nesse período aí, né? A gente consumia calçado que era feito na Argentina, né? Entrava aqui de Ruma, de monte. Aí depois, com a mudança dessa política, né, de importação, aí agora a gente tem uma indústria nacional muito forte, né? Nessa questão dos E isso é calçados. uma característica lá desde Dom João VI, quando abre os portos internacionais, então a gente consegue perceber na história o quanto nós ainda estamos crescendo, quanto o Brasil ainda está nesse desenvolvimento na política, a característica mapaense de política ainda é de uma oligarquia. A gente percebe que Verdade. ainda são grupos pequenos, famílias e tudo mais, elitizado. Ainda vem dessa mesma característica ainda colônia. Isso Com que a Val certeza. está falando aí, Dom João lá, dos acordos de Michelin, né? Das manufaturas. O É direito. isso? Isso. Ah, que eu estou lembrando aqui, o pessoal vai bagunçar que eu sou velho, mas nos anos 90 tinha uma loja aqui, Edilon, não sei se foi o período que tu chegou, que a tua esposa veio para cá, que o pessoal da tua família veio, Edilon, do Guilherme também. A Silane não vai lembrar porque ela não era nascida, mas tinha uma loja chamada Lobras. Não sei se a galera lembra, eu era molequinho quando tinha essa loja. É, E essa daí eu lembro. e a Ei, Lobras faliu, mano. A a, Lobras faliu, tu a acredita Lopres, nessa? a Lopres é antiga, cara. A minha Ainda mãe, existe a JK. ei, Cara, essa Lobras é. a minha mãe trabalhou na Lopres lá em Fortaleza, antes dela casar com o papai. Isso em 1950 e lá vai porrada. Ela trabalhou na Lopres lá em Fortaleza, aí foi quando ela conheceu o papai. É antiga. Aí faliu, né? Justamente por conta disso. É osso. Mas vamos lá, né? Então, essa questão aí ficou bem bacana, porque a gente discutiu muito, né? O item C eu coloquei ali entre parênteses, porque realmente é bem discutível, né? Esse item C aí. Mas vamos em frente, ó. Ó, questãozinha boa aí, ó. Que é a tônica dessas questões aí sobre transformação em estado, né? Vamos lá, essa aqui tá tranquila. Acho que não tem nenhum item para a gente.
É. Eu iria de C nessa aí. Letra C. C. C de sapiente. C de chá. Açaí. Aqui, ó. A mulher da. Uma mulher que foi lá dar o curso pra gente no início do ano que gostou do Guilherme. Esqueci agora, mas ela chamou o Guilherme de sapiente. C de sapiente. Ah, professora lá, né? Guilherme ficou todo emocionado. Ela tá dando curso, né, de Fundamentos da Educação para o concurso. Acho que é Fundamentos da Educação que ela está. Vamos lá, né? É a Márcia, né? A Márcia Galindo, né? Aí eu gosto dela, bicho. Ela é Muito fera, tu é doido, né? Fiquei apaixonado por aquela mulher. muito, muito inteligente. Ela, muito bacana a palestra dela. Passa o tempo, a gente nem sente. Aí eu gostei. Aí foi professora da Silane. Pô, aquela mulher fera, ó. Então vamos lá, ele coloca aí, ó, a criação do Estado, criação do território do Amapá em 43 e a posterior criação do Estado do Amapá estão relacionadas às condições da zona de fronteira entre Brasil e Guiana Francesa. Assinar a alternativa que indique as razões para o surgimento da nova unidade da federação. Item A. Exploração do ouro nos vales fluviais e a ocorrência de áreas pantanosas? Não, né? Aí já é com o Éder. Aí não entra aqui no nosso caso. B. O atraso na demarcação dos limites e a baixa densidade demográfica? Não, né? Tem a ver com isso, não. C. A inauguração da ICOME, a Indústria de Comércio e Minerais S.A., para a exploração de manganês da Serra do Navio, a necessidade de construção de estrada de ferro até o Porto de Santana. Opa! Né? Então, essa aqui pode ser, né? D. Área de livre comércio Santana e desenvolvimento portuário de Macapá. Não, né? Área de livre comércio Macapá e Santana. E o desenvolvimento portuário onde é? Santana. O Macapá não tem nem rede, imagina Porto. E o item é a construção da ponte sobre o rio Oiapoque, que já é mais recente, né? Começou ali no governo do FHC, com o estreitamento dessas relações lá com o governo francês, e o asfaltamento, aqui está errado, asfaltamento, né? Das estradas, vala-me Deus. Aqui não, né? A 156 ainda está quase terminando, depois de 1 milhão de anos. Né? Então, realmente, é o item C, né? O item C de chá. Ei, Éder, mas a gente tinha um porto. Os navios, quando chegavam em Macapá, eles paravam ali no trapiche da Zaguri. Ah, é. Eles É em verdade. frente ao antigo Novo Hotel. Quando eu cheguei em Macapá, eu parei lá. Verdade. Era bom. Porto de navio de passageiro com maré alta, verdade. Pensar que aquilo ali era bem antigo, ó. É antigo, cara. Eu sou novinha, tá? Eu tenho 36 anos. Meu Deus. Então eu vou refazer meu pensamento para pensar que aquele porto ali era começo do século XX. Nada, depois que veio para Santana. Porque justamente a maré começou a baixar. Entendi. O Éder. Por essa eu não esperava. Então, tranquilo aí, né? O item C, de boa. Você consegue me ver? C, né? Ou não? Vamos lá. E professor Dilano, o seu aluno Guilherme está reclamando que não está sendo ouvido. Ah, Dá para me ouvir?
Ele confunde um pouquinho, o Guilherme tá certo. Tá para ouvir, tá falhando um pouco só. Não, a gente tá te ignorando, Guilherme. Entendi. Não, eu não entendi porque. Silencia o Guilherme. Ô, caramba. Ele fala dessas transformações, entendeu? Desde a criação do território federal até 1988, com a criação do Estado, né? A transformação em Estado. Dentro desse período. E Guilherme, acho que o professor Dilano não tá te ouvindo, mano. Será que não tá? Eu vi agora. Aí parece que tá. Tá, beleza. Bora lá, mais uma. Agora só sobre o Estado mesmo. Transformação para o Estado. P, Guilherme vai ter. Mais alguém? Lista. A Valdeir. Só me dá mais um. A galera tá rápida para responder, fôlego. Lembrar que essa questão ele está falando da transformação do Estado, viu? Aí já é sobre o Estado do Amapá. A partir de 88. Mano, eu acho que a letra D também, eu vou também. Isso mesmo, Guilherme. Certíssimo. Então, Nitidamente o Éder colou. Pode dizer que eu colei. Fôlego, vocês estão fazendo questão em menos de 1 minuto. Fôlego, não tem para competir com vocês. Eu estou tentando correr porque o Guilherme está sendo rápido, eu não quero que ninguém pense que eu estou colando. Não, o Guilherme responde em 20 segundos. Fôlego. Vamos lá, então. Então, transformação do território para Estado. Então, está falando aqui da transformação para Estado. Aí vamos ver, destacar o seguinte aspecto. O Estado, assim como o território federal, continuou politicamente dependente da União. Não, né? Politicamente, não. Pode até ser economicamente, né? Até hoje a gente depende dos repasses da União. Mas politicamente, não, né? Porque logo em 90, a gente já pôde eleger os representantes, 24 deputados e o governador. Né? E um senador, né? Os senadores. Mas então o item A está falso. B. Com a instalação do Estado do Amapá, os políticos resolveram definitivamente, quem dera, o problema da estagnação econômica por meio de medidas voltadas para a agricultura. Falso, né? Sabe que isso é falso. Quem dera tivesse resolvido logo lá atrás. C. O Estado somente foi criado porque atingiu um grau de desenvolvimento econômico também, né? Falso. Quem dera, isso é sonho. O D. Autonomia política e econômica foi a principal mudança. A organização da economia e política local seria a responsabilidade do governo estadual e da própria sociedade. Certíssimo, né?
apesar de dependermos ainda dos repasses da União, mas a União vai, aos poucos, né, a partir da criação do Estado, tirando um pouco desse vínculo, né, principalmente econômico. E autonomia política, porque a gente passa agora a escolher os nossos representantes, beleza? Certo? Aí o item E está falso por quê? Ele vai tudo bacaninha. Ó. A criação do Estado da Amapá possibilitou a instalação de 2 projetos econômicos, a Fica de Ouro. Possibilitaram a organização urbana e aumento de emprego. A área de livre comércio Macapá e Santana, que tá beleza. E o projeto de extração mineral da Serra do Navio. Aqui está falso, né? A parte que está falso. Como o Guilherme já bem colocou, né? O projeto Come, que é o que ele fala aqui, ele não colocou explicitamente, mas ele colocou aqui de forma implícita. É da época do território federal. Da época do território federal. Então, por isso que o item E está falso. Tranquilo? Beleza? Então, vamos lá. O Guilherme foi logo certeiro aí. Eu tentei ser rápida, eu não vi o negócio da Serra do Navio. Oh, o item para Culpa do preguiçoso. Guilherme. Aí, ó, tem que ler até o final para ver se a gente elimina alguma coisa. Agora eu tô. Vamos lá, essa daí tá tranquila. Essa daí tá fácil. Ó, a Silane já, ó, bate pronto. B. B de boa, Silane. Eu iria ir de apenas 2 e 3. Será que eu vou me ferrar? Hã? Eu só iria de 2 e 3. Vou? Então não prestei atenção. Vai. Tá. Olha o item 1 Plano de ação governamental. do governo do Barcelos, 92 a 95. Ferrar aí, Guilherme. Então, ó, Letra A. já mataram aí, né? Item B1 e 3, né? Ó. Com a transformação do Amapá em Estado, em 1988, beleza, 2 programas de governo foram implementados após a estadualização do espaço amapaense. Ele ainda reforça. Né? O item 1, Plano de Ação Governamental, tá certo? Governo do comandante Barcelos. Opa, comandante Barcelos. Então, tá certo aí o item 1, né? Que procurou articular políticas regionais com o contexto estadual, buscando o desenvolvimento do Amapá. Né? Então, tá certo. A criação da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Iratapuru. Não, tá falso. Aí, olha a outra. Implantação do Programa de Desenvolvimento Sustentável do Amapá, o PDSA, do governo Capi, né? De 95 a 2002. Pronto. E a compra do complexo industrial do Jari pelo Grupo Orça. Não, tá falso também. Então, 1 e 3, 1 e 3 correto. Item B de biscoito ou bolacha. Beleza? Isso aí tranquilo, né? Se tiver alguma dúvida, a gente retorna. Vamos lá. Daí ele confunde, ó. Ele mistura correta com incorreta. Olha, desgraçado. A Silane já foi de Guilherme.
apenas a 2 e a 4 estão corretas. Eu vou de Edilano. Ai, meu Deus. Oh, caramba. Bom, mas descentralização administrativa, isso me quebra. Com todo respeito, eu ainda iria de letra C, 1 e... Não, tá errado. Eu iria de 1 e 3. Tem 1 e 3? De novo eu vou errar. De novo. É do nosso amigo Éder. Descentralização administrativa do Estado. Porra, isso me quebra demais. Eu não entendi isso aí. Eu vou de letra 1 e 3. Letra, não? Perdão. Letra B, 1 e 3. Mas é certo, Éder. A descentralização é a criação dos municípios por dentro do Estado. Ah, tá. Se for isso, mas é porque eu estou pensando da parte de administração, da administração política. E não. Uhum. Mas é isso mesmo, é isso mesmo. Eu estou pensando mais numa conotação de um quadro. Não tô A pensando nesse 2 cenário está certa. Eita, que agora é a confusão. Agora, Vai, Ed, corrige. essa questão aí Corrige, professor. é boa. Vamos lá, né? O crescimento do estado do Amapá na última década do século XX, né, ou seja, nos anos 90 ali, dependeu dos seguintes fatores: xenofobismo amapaense aos imigrantes, certo isso? Aí, ó, melhoria da infraestrutura existente. 3, os Sim. recursos da União via transferências federais. E 4, a descentralização administrativa do Estado. E aí, o que é que você diz? Essa questão é muito boa. Ela parece ser simples, né? Mas ela acaba Eu sendo, ainda vou de ela É acaba de sendo uma Éder. questão muito interessante, né? Olha, primeiro a gente tem que analisar o que é falso e verdadeiro, né? Aí depois a gente vê lá para baixo. Então, o crescimento do Estado do Amapá dependeu do xenofobismo amapaense aos imigrantes? Não Não. dependeu. Tá errado. Não. Então vamos lá, tá falso, né? Apesar de Vacilei. eu ter sofrido isso, mas tudo bem. É só pensar nessa parte que justamente o Amapá ele é formado por pessoas que vieram de vários estados, principalmente a galera do Ceará, É a né? pressão da galera respondendo ao mesmo tempo, e aí a gente tem que, né? Essa galera que responde tudo rápido aí. Deus que me defenda. 2, melhoria da infraestrutura existente. Certo ou errado? Certo. Certo, né? Apesar dos pesares, né? Lógico que a gente sempre pensa numa coisa assim maravilhosa, mas melhorou, né? Querendo ou não, melhorou um pouco. Pior que tá, não dá para ficar, né? Melhorou um pouco, né? Os recursos da União via transferências federais, tá certo? Eu acho que não. Eu acho que sim. Mesmo dependendo da União, ainda temos recursos. Eu acho que o erro está em transferências federais. Sim. Porque aqui cai muito na questão do território. Transferências via Pix? O território ainda o território era exclusivo, né, dos recursos da União. E aí, a partir a partir da criação do Estado, a gente, óbvio, ainda dependia das transferências da União, mas a União vai começar a largar, né, esse cordão que tinha com o antigo território, agora Estado. Né? Então, a gente vai ter que ter essa autonomia econômica também. Né? Então, esse item 3 é o que a gente fica mais balançado. Né? Então, tá falso. E o item 4, a descentralização administrativa do Estado. Então, tá verdadeiro, né? Se vocês lerem aí por definição, aparece que o pagamento que a União faz aos estados não é transferência federal, é transferência constitucional o nome. Acho que Tem foi isso isso. também, bem lembrado, Guilherme. Né? Tá lá na Constituição que a União tem que transferir para os estados, né?
Então, vamos lá. E as assertivas corretas são... Rapaz, esse negócio aqui confunde a cabeça da gente. Não sei se confunde vocês, mas a minha fica doida. Então, o que está errado é o 1 e 3, né? 2 e 4 estão incorretas. Então é mesmo, né? Acertou, Éder. A minha defesa, eu posso dizer que é errando que se aprende. Não, peraí. A 2 e 4 estão certas, pô. É, Aí foi pra sacanear. Então é 1 e 3 que tá incorreta, a 1 letra e B. 3 é B, né? Olha, até eu me confundi, bicho. Eu também me confundi aqui, letra B. Negócio. Isso é muito raciocínio lógico. Isso é muito raciocínio lógico para mim. Na hora da prova, eu errei de propósito, para não deixar os meus colegas constrangidos. Então, pronto. Letra B. Ao menos uma eu acertei, que foi a 2. 1 e 3 estão erradas. 1 e 3 estão incorretas. Mas esse comando está muito doido. Mas aí é para marcar as incorretas ou a verdadeira? Não entendi. As incorretas. Olha, eu não tinha sacado isso. É isso que ele te confunde. É isso que me confundiu agora também. Agora que eu vi Eram as corretas. Agora que eu vi ler na E, que estão incorretas, sendo que estão Incorretas. corretas. E aí, me diz uma coisa, quem foi que acertou a questão? Quem foi que acertou a questão? Realmente, Tá, tu acertou, Éder. Tu acertou. Realmente, no valor da prova, a gente marca né? Mas vamos lá, bora passar para outra. Essa questão está confusa, porque no comando ele pede as corretas e dá incorreta nas alternativas. Mano, até quando eu quero errar, eu acerto. Tá foda pra mim. Eu já tinha entrado com recurso nessa daí. Anula. Ó, acho que essa aqui tá mais tranquila. Eu acho. Letra C. Fôlego, não deu nem 30 segundos. A gente falou sobre isso essa semana, o Guilherme estava falando justamente. Eu tinha falado que era o setor agrícola e o Guilherme corrigiu que não, que o terciário ainda é o mais forte. O agrícola está crescendo, mas o terciário ainda é forte. Eu até falei que era o contra-cheque ainda. Eu ainda vou ler aqui. Eu respeito você, mas eu vou só dar uma olhadinha aqui. Não aceito ser Maria vai com as outras. Peraí. Essa questãozinha é boa. A letra A, ela seria correta se não tivesse mineradora estrangeiras? Não, a gente perdeu muita força com a mineração. Com a saída da ICOM, as outras que se instalaram aqui não. Cara, essa letra do extrativismo, ela é muito bacana. Desculpa tá alongando a questão, mas o extrativismo vegetal, por um lado, a gente vê grandes empresas como a Natura, grandes marcas interessadas nas matérias-primas que nós temos aqui. Tanto que sai, né, a galera
por exemplo, que compra aqueles Monange, não é Monange, desculpa, como é que é o nome que geralmente passa na fé? Comprei um Monange. Não é amêndoa, porra. É tipo amêndoa, esse bicho é otário. É tipo moinha de uma árvore aí que é esfoliante para esfolar a pele. Aí o pessoal compra, entendeu? Que vem, eu Sabonete esqueci o nome. Paixão. Não, isso, espinho de pupunha. Aí o Gabriel, aí o Edilan, como é o Guilherme compra. Então a letra D para mim eu acho que ela era viável, mas essa que a Val falou da Pois indústria de é. bens de consumo, o Tá, PIB, consideravelmente o crescimento do PIB. Mas vamos lá. Ó. Essa questão é boa porque a gente pode ficar em dúvida entre a C e a D. Aí vamos lá. O item A eu já até expliquei aqui, né, para a Silane. A mineração do ouro e manganês continua sendo, desde os anos 50, o carro-chefe da economia local. Não, sendo empreendida por dezenas de mineradoras estrangeiras. Não, tá falso, né? B. As atividades agrícolas vêm crescendo em grande escala, sendo responsável pela maior parte das exportações do Estado. Hoje, né, porque essa prova é de 2014, né? Mas hoje, 8 anos depois, a gente já pode considerar esse item B, né? Eu coloquei essa questão para a gente fazer essa discussão. Até coloquei outra mais adiante, até mais atual. Por quê? Porque a gente tem a soja, né? Hoje a gente tem a soja. Então, a gente tem que ter cuidado nesse item B, se cair uma questão parecida agora, né, no nosso concurso, tá? Então, realmente vem crescendo por causa da soja, né? C. As indústrias de bens de consumo, a indústria de bens de consumo provocou considerável crescimento do PIB do Estado desde a criação das zonas francas em Macapá. Olha, esse item está errado porque nós não tivemos a implantação da indústria de bens de consumo aqui. Nós temos os benefícios da SUFRAM e das áreas de livre comércio, né? Mas nós não temos essas indústrias criadas aqui no nosso polo industrial, né? Nosso grandioso polo industrial ali em Santana, né? Na rodovia Macapá-Mazagão. Né? Isso mesmo, nós não temos indústrias. Então, isso não vai provocar crescimento considerável, né, do PIB do Estado nesse quesito. Nós vamos ter benefícios fiscais, né, tributários, etc, etc, etc. Terras, né, terrenos disponibilizados a essas empresas, mas, né, só temos qual aqui? A Coca-Cola, né? Grande ali, instalada na rodovia, e ela nem produz mais aqui, né? Aqui é só uma distribuição. Até um tempo atrás ela ainda produzia, né? Mas ela deixou de produzir e aqui é só mais um ponto de distribuição dos seus produtos, né? Então, por isso que o item C está falso, né? E aí o item D o extrativismo vegetal vem despontando como alternativa econômica viável para o meio ambiente, ó, e capaz de atrair investimentos industriais. Verdade, né? É o que tem se discutido muito aí, né, nos últimos anos. Então, é esse extrativismo vegetal que se fala, né? Como é que fala? Desenvolvimento sustentável, né? É você explorar a floresta de uma forma sustentável, né? Não de forma predatória, como que a gente está vendo hoje em dia. Então, seria isso, né? E é praticamente o mote, né, de muitos governos estaduais que passaram, né, dessa ideia do desenvolvimento sustentável. Então, o extrativismo vegetal seria isso, né? O leite de amêndoa, né, para passar no corpo. O Monange, a Monange, Né? Não, mas charisma, a gente vê, avenço. a gente vê isso de forma bem, né, bem clara lá no Charisma. Museu Sacaca, né? Ali no. Como é que chama? Onde vende aqueles produtos naturais lá, os remédios medicinais. No IEPA, né? Opa, No IEPA, né? Ali. Então, é o item D. Sabe o que foi uma revolução, mano?
Aquelas Ah, coisas para matar carapanã, aquelas fumacinhas que parece mandinga, que a gente ah, coloca ao redor assim, também é bacana aquilo. Tô zoando. sentinela. Mas é verdade, é bom que só isso. É. Vamos lá, mais uma. Essa aqui tranquila. Eu já errei duas, estou decepcionada comigo. E olha que eu quis errar aquela uma ali, foi de propósito, que fiz todo um teatro e acabei acertando a da incorreta, viu? Ó, o Guilherme mandou um arquivo aí. Guilherme é a galera do mimimi. Quando começa a errar, já quer mandar fonte, debater. Manda Ih, lá no grupo, Guilherme, é mais fácil. por que o Guilherme tá colocando isso aqui já? Se... Ah, mano. Sério. Essa questão tu já não colocou, Ed, ou foi uma parecida? Parecida. É justamente para vocês observarem que Ei, muitas peraí. delas são parecidas. Sei, Tá Dilano, muito se a galera parecida. responder primeiro, deixa eu primeiro responder a minha, que vocês são muito afobados. Calma. Bora lá. Pô, mas até tu responder a tua, eu já li 3 vezes. Isso aqui é tranquilo. Ah, não, essa é Olha, parecida, né? agora estão me chamando de É, concurseiro tartaruga, Dilano. Agora olha, pegou. eu que vacilei aqui, ó, pessoal. Verdade. Não, mano, eu vou acertar de novo. Deixa aí que eu quero acertar agora. Eu que vacilei aqui. Deixa eu passar para outra logo, para a gente não perder tempo. Valeu, Silane, pela identificação aí da repetição. Silânia estraga prazer. Ó, ela já tá com tudo na cabeça, rapaz. Ele ia errar de Vai novo. logo lendo a tua aí, Éder, que eu vou te dar 1 minuto para te ler para eu começar a ler. Vai passar em primeiro lugar. Silane vai passar. Eu já disse que quando ela comprar o Onix violeta dela, pra ela me dar carona. Vai, bora resolver logo essa. Tô tranquilo. Aí é só a letra da lei. Deixa eu ver aqui. É, página 16. Tá. Sabe o que eu acho engraçado? Eu não lembro da gente feriar 5 de outubro, mas a gente feria na data do território. Isso Fule- ficou Fuleiragem, né, cara? Tanto que, marcado. A 5 de outubro é só a data comemorativa no estado. ó, que palhaçada. E essa é muito mais importante. Mano, tem que colar na Silane. Ela tá respondendo tudo, cara. Ah, interessante isso, Guilherme. Bacana. Guilherme, joga esse artigo lá no grupo, mano, pra eu não Já esquecer. colocou lá. Eu coloquei. Que aí mostra o setor terciário, né? Mas aí entra muito também, pelo que eu entendi ali, a questão dos servidores, né? Falando sobre Vamos lá, então. A Val comentou da economia de contra-cheque, servidores, né? É, Sim, faz um resultado. Não, Meu Deus. Essa eu estou em dúvida. É o PIB, sempre vai ser a maior fonte de rendimento, né? É vamos isso? lá, item todo mundo né? Né? Então, ó, É? Tá me ouvindo, Ed? tô ouvindo.
Sim, é isso. Tu ouviu minha pergunta? Não, falei de novo. Eu Tá doido. falei sobre o PIB. Ele sempre vai ser a maior fonte, né, É o disso PIB daí. é a soma das riquezas, no caso, nosso caso aqui, né? Que a gente está discutindo do Estado, né? Aí, por isso que o Guilherme colocou lá, e vai somando, né? Que é produzido do setor primário, secundário, terciário, aí soma tudo e dá o produto interno bruto. É a soma dessas riquezas produzidas pelo Estado. Tá, no caso, quando ele já é no Amapá, né? É, Aí é. no território que é o manganês. Aí na época do território, a gente tem a mineração como um ponto forte, né, dessa política aí, Tá bom, obrigada. tá? Beleza. Aí, olha, questão 8. Dia 5 de outubro, data comemorativa, tá? Esse fato é importante na história da Amapá, também marcou o processo de definição do mapa político brasileiro, pois o reconhecimento dos 6 territórios como estados brasileiros, a exemplo do que ocorreu com o Amapá, foi uma das últimas mudanças nesse sentido, seguida pela criação do Estado do Mato Grosso. Não, né? Qual foi o Estado que foi criado junto com a Constituição de 88? Só para a gente tirar a dúvida aqui. Quem lembra? Tocantins, né? Amapá e Roraima. Não? Não, o Estado, assim, diretamente desse desmembramento político, O entendeu? Acre. Político. Tocantins, né? Tocantins, cara, porra. Aí, B, a transição do período do regime militar para a democracia. Até aí, É tranquilo. verdade. Uma vez que a criação dos territórios havia ocorrido por decisão militar. Não, a criação dos territórios foi em 43, decisão do Vargas. Né? Do Vargas. Ele ainda continua errando. Ó. A extinção dos mesmos marcou o último ano da ditadura. Não, o último ano da ditadura foi 85, né? 1985. Então está errado. C. O início do desenvolvimento econômico da região, uma vez que até então o Estado dependia basicamente do extrativismo vegetal e da pesca. Não, né? Aí a Silane acabou de perguntar, né? Tirar a dúvida dela, e a gente viu que ia ter a mineração, né? Antes da época do território. Então tá falso. D. A emancipação política da região norte, pois quando os antigos territórios federais se converteram em Estado, a região norte passou a ter representação política majoritária no Congresso Nacional. Não, né? Ainda não é, por conta da divisão, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. Apesar de que no Senado já há um equilíbrio, né? Por conta de que cada estado da federação tem 3 senadores. Então, aquilo, até estava lembrando disso quando a gente estava falando da SUFRAMA, né? Vez por outra, aí, né, nos últimos governos, quando houve uma mobilização para tentar diminuir o poder da Zona Franca de Manaus, o que foi que aconteceu? Uma mobilização dos senadores, onde tem, né, um equilíbrio maior ali, para justamente barrar essa fragilidade da Zona Franca. E nós somos quantos estados? 9, né? 9 estados, né? Aqui no norte. Então, 3 vezes 9, 27. 7? 9? 7 ou 9? Confirma aí. O norte, Então, 7 estados. 7, né? Então, dá 21 senadores, né? 21 senadores e 9 no Nordeste. Aí, nessa mobilização, que eu lembro, agora não lembro qual foi o ano, os 21 senadores do Norte se uniram para defender a Zona Franca de Manaus. Tá? Mesmo de partidos diferentes, né? Aquela coisa toda, mas na hora H eles se juntaram para defender os interesses da Zona Franca de Manaus. E aí o Guilherme colocou bem ali, né, os 9 estados do Nordeste, eles tiveram apoio de boa parte dos senadores nordestinos. Aí, né, aí tudo bem, aí dá certo. Então não é representação política majoritária. E o item é a história de outro ex-território federal, Roraima, que, junto com o Amapá, passou a condição de Estado em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da mais recente Constituição brasileira. E quem é sem mistério, tá? Acertei, mereço um chocolate. Chocolate virtual. Eu vou levar para ti, Silvânia. Pronto, aí.
Nona questão. O que foi? Eu não vi? O Éder vai levar para ti. Ah, beleza, Ed. Até porque eu tô te devendo mesmo. Não tem pra onde eu fugir. Não, mas foi Tá emprestado, né? Então não tem acumulado. jeito. Acumulou, Os Giovanni. juros. Vai ganhar Os uma juros. taxa. Vai ser C. C também. Erro da B. Rondônia. Rondônia foi um pouco antes. Vem, calma aí. Tá, falta eu, peraí. A B tá tudo estranho. Tá tudo É, sim. e nem Fernando de Noronha virou estado, né? Fernando de Noronha virou município de Pernambuco, né? Então, vamos lá já? É, mano. Já, letra C também. Vamos dizer que eu tô Tranquilo, né? colando da galera. Entre os efeitos da promulgação da Constituição de 88, pode-se citar desmembramento do Amapá, não, né? Já esquece isso. Desmembramento do Amapá, não. B. A transformação do Amapá, junto com Fernando de Noronha e Rondônia, em Estado federado. Não, né? Acabei de falar, Fernando de Noronha virou município, Rondônia não. Já tinha sido antes. Então tá falso. A extinção do Amapá e outros territórios brasileiros, transformando-os em estados da federação, dotados de autonomia administrativa. Verdadeiro, né? O pessoal pode se sentir impactado, né? Falando de extinção do Amapá, né? Aí o pessoal já acha que está errado, pula a Por questão. causa da redação, né? Por uma questão de redação. Era nisso que eu tava em dúvida. Mas só que aí esse Beleza, termo. Guilherme. Tá, valeu. Aí coloca extinção, já dá aquele impacto forte, né? Tem a garantia do direito da população de decidir sobre o sistema de governo? Não, nada a ver. E o repasse de verbas públicas para indenizar a população local? Nada a ver. Não. Então, 9 item C. Vamos lá, falta pouco. Olha aí a questãozinha que eu estava falando aí. Tu separou quantas questões é de hoje? 12, falta só Ah, 10. tá. Rapidinho, essa aqui é rápida, ó. Essa 10ª aqui é voada. Valeu, Guilherme. Boa, já saiu. Vou botar aqui. Só pode ser a soja, né? Deixa eu ver se é outra coisa aqui. Pelo ano da questão, né? Tem mistério. Pelo visto, pela primeira vez o Éder conseguiu responder primeiro que todo mundo. Eu vou de soja também. Ah, letra D mesmo. Letra D, né? Tem mistério aí. Se tivesse açaí, seria açaí. O setor do agronegócio vive um momento de franca expansão, né? Vendo registrado um forte aumento do volume de produção no ano passado, Foi levando porque o Guilherme saiu. ao patamar de países como a China, Espanha, Israel, México. É a soja, não tem mistério aqui, né?
é a soja, que está em evidência aí no atual momento. Então, a Não 10ª precisou nem questão, ler. item D. Essa aqui, 11ª, vamos lá, essa aqui é boa também. Tranquila. A letra B de Brasil. Já ia falar besteira. De Brasil é amor. Eu também vou de letra D. Letra Ei, B. eu falei B de bola. Super tranquila essa, né? Ele fala, Pela data, né, de 1943. nesse caso aqui, ó, concurso dos bombeiros já desse ano, a prova. B de bola. Bombeiros. O Então, que ele estão fala em dos dois fatos, né? Criação do território federal e a sua transformação em Estado. Ocorreram quando? Criação do território em 1943, durante a ditadura do Estado Novo. Ó. Depois o Guilherme vai ver essa questão. Ele coloca ditadura do Estado Novo. Ó. Né? Então, ele está reafirmando aí que o Estado Novo era uma ditadura varguista. E em 88, por ocasião da promulgação da atual Constituição brasileira. Tem mistério e tem B de bolo chocolate. Vamos para a última. Ó, isso aí já é do concurso da PM. Esse ano. por um plebiscito. Hã? Né? É tipo, plebiscito, tá dizendo ali na letra D de dar. Hã. Mano, acho que é a letra A, né? Letra A. Olha o que, é que ele pede aí. Ó. Pois é, eu não sei se é letra A ou se é. Se eu vou de C, pelo que tu falou de Fernando de Noronha. Só que eu Ele fiquei em falou a dúvida. transformação do território em Estado. Ele está falando Ah, de é. processo. Território Estado, é. Então muda para se é território Estado. Aí Eu acho que eu vou de C. vai ser C para fechar com chave de Não é ouro. letra E, mediante intervenção federal, 88, quando em passo Eu político entre penso entes na letra estaduais. E. Letra E. Mas houve a intervenção federal se dava na época do Não, território. Ai, Vai, meu Ed, Deus, corrige. Nós Silvana. três já demos as alternativas. a É, Silane já bora lá. acertou essa. A não é, né? Olha o que, é que ele fala no comando. Ó. Fernando de Noronha não é estado. A Ou é? Eu não transformação do estou território sabendo. federal do Amapá em Estado. Pronto, ele quer saber como ocorreu essa transformação do território para Estado. Com autonomia administrativa e política dentro das regras federativas brasileiras, caso a Constituição. Ocorreu. Aí ele coloca o A justamente para tentar derrubar a gente, mas não vai derrubar a gente. Ele não está falando só do território, ele está falando da transformação em Estado. O item A estaria certo se ele falasse só do território. Ah, Não. a criação do território federal se deu assim, aí o item A estava certo. Mas como ele está falando do Estado, do Amapá, então o item A está falso. Tá? A B não é, né, porque ele fala aí da Constituição de 67, não. A transformação do Estado do Amapá se deu na Constituição de 1988, né, na CF 88. Então, o item B está falso. O C, a promulgação da Constituição de 88, beleza até aqui, né? Que extinguiu os últimos territórios federais brasileiros, transformando em estados autônomos, ou, no caso de Fernando de Noronha, incorporando ao estado de Pernambuco. Foi isso que aconteceu? Foi.
Né? Fernando de Noronha não virou estado, né? Fernando de Noronha foi Eu não li o incorporado restante. ao estado de Pernambuco. É praticamente um município, né, de Pernambuco. Então, por isso que o item C é verdadeiro. Aí o D, por meio de um plebiscito popular, não, falso. E o item E está falso, porque ele fala, mediante uma intervenção federal em 88. Não, né? Não houve intervenção. A Constituição diz que haveria essa transformação e os governos seriam eleitos pela população, né? E muito menos disputas, né, entre Amazonas e Pará. Não. Então, o item correto é o item C. Beleza? Alguma dúvida aí nessa questão? Qualquer outra? Não, tá facinho. Não. Capetíssimo mesmo. De boa? Então, pronto, né? Encerramos. Muito bom, mano. Muito obrigado por tudo. Aí. É só Ed? prestar atenção nos detalhes mesmo. Só nos detalhezinhos. Ei, Ed, tu tá me ouvindo? Tô. No caso, foi Fernando de Noronha que ficou de fora e Roraima que entrou, não foi? Que virou estado foi Roraima e Amapá. Ah, tá. Aí Fernando de Noronha, que também era território, foi incorporado a Pernambuco, ao estado de Pernambuco. Tá. Para tentar gravar, né, virou uma espécie de município de Pernambuco. Não virou estado. Certo? Beleza. Ed, então são 2 chocolates agora com essa que eu acertei, viu? Muito bem, viu, minha amiga? Você foi maravilhosa dessa aí. Obrigada. Beleza, Tchau, gente. então. Boa noite. Certo, né? Boa noite, pessoal. Bom descanso. Tchau, Val. Tchau, Ed. Tchau, mano. Tchau. Tchau, Valeu. amores. Bom final de Um semana. abraço. Obrigadão. Valeuzão pela Presença. Obrigada, Ed. Tchau, tchau. Agradeço, Valeu. Edilano. Valeu, mano.